Fala galera, hoje eu vim aqui gravar mais um vídeo para vocês, uma palavra que Deus colocou no meu coração, que se encontra ali em 2 Reis 6:24, que é o cerco, a fome em Samaria. Eu vou ler para vocês. Depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército, subiu e cercou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, porque a cercaram até que se vendeu a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e a quarta parte de um cabo de cebola selvagem por 80 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, uma mulher lhe clamou: ajuda-me, rei, meu senhor. Respondeu o rei: se o senhor não te ajudar, quem sou eu para te ajudar? Da eira do lagar, disse-lhes mais o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá cá meu filho para que hoje comamos e amanhã comeremos o meu filho. Então cozinhamos o meu filho e comemos. Mas dizendo-lhe eu no dia seguinte: dá cá o teu filho para que comamos, ela o escondeu. E ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou suas vestes, enquanto ia passando pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre o corpo. Disse-lhes o rei: assim me castigue Deus severamente, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, ficar hoje sobre os ombros. Ora, Eliseu estava assentado em sua casa, e também as autoridades de Israel estava sentado com ele. Enviou o rei um homem à frente de si, mas antes que chegasse a Eliseu, disse as autoridades: vedes como o filho do homicida mandou-me tirar a cabeça. Olhar, quando vier o mensageiro, fechar a porta e empurrar para fora com ela. Não vem, pois, ele ao som dos pés do seu senhor. Estando ainda a falar com eles, o mensageiro chegou e disse ao rei: este mal vem do Senhor. Por que esperaria eu mais pelo Senhor? Disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por esta hora verá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Vamos entender essa palavra. Pega aí a cidade que você mora, digamos que foi cercada e o cerco dura meses, dura anos, e a comida acaba tudo. Ninguém tem nada para comer. Digamos que os bairros mais chiques têm cabeça de jumento, e os bairros mais nobres é cebola selvagem, a única coisa que tem para comer. Ao ponto que vai acabando a comida, vai acabando, fica escasso, ao ponto de chegar uma mulher para a outra e falar: vamos cozinhar o seu filho e vamos comer, e amanhã a gente come o meu. E essa mulher cozinhou o filho dela. Por quê? Porque ela não buscou a Deus. Ela deixou levar pelas más notícias, pelo cerco, pela fome. Em vez dela se firmar em Deus, buscar a Deus, não, foi lá e cozinhou o filho dela e comeu com a outra. Mas quando ela falou assim, no dia seguinte a fome voltou, porque ela não buscou a Deus, não terminou o sofrimento. E no dia seguinte, quando ela falou assim, ela comeu o filho dela, ao ponto que chegou, ela comeu o filho dela. No dia seguinte ela falou assim: vamos comer o seu filho, que hoje chegou a fome para mim. A mulher escondeu o filho e não deu. Aí ela ficou com mais sofrimento ainda para si. E fez dela novamente se espelhar em Deus. Ela foi buscar a ajuda ao rei. Digamos que ela chegou no prefeito da cidade e falou assim: ajuda-me, Senhor. Aí o prefeito fala para ela: quem sou eu para te ajudar? Se o Senhor não te ajudar, quem sou eu? Mas não para por aí. As pessoas não podem te ajudar, ainda são curiosos. E pergunta para ela: o que tens? Aí ela conta a história. Essa mulher falou para mim cozinhar meu filho e comer. Hoje que amanhã nós iríamos comer o dela. Mas quando eu cozinhei meu filho e comi com ela, quando eu fui comer,
filho dela, ela pegou e escondeu. E digamos que o prefeito fica bravo, entra com o profeta de Deus e manda um mensageiro lá para matar, para perguntar se esse mal vem do Senhor, o que esperar mais do Senhor. E veja bem, as pessoas não podem te ajudar, ainda são curiosas, quer saber o que você tem, qual é o seu problema, o que você está passando. Mas quando essa mulher manda, quando o prefeito, digamos assim, o prefeito manda ir lá atrás do profeta para saber o que está acontecendo, o profeta não aceita essa má notícia, ele não recebe a ele. Veja bem que ele manda fechar a porta, fecha a porta, empurra, não deixa entrar a má notícia, não deixa entrar a negatividade. Se essa mulher tivesse se espelhado em Deus, ela não teria comido o filho dela, não teria perdido o filho dela. Filho aqui eu vou me enquadrar como bênção, aquele que Deus colocou na sua mão. Mas não pode ser, digamos assim, aquilo que o seu comércio, a sua promessa que Deus deu, a sua casa. Às vezes por uma má notícia você fecha e perde aquilo que Deus te deu. Por má rumores, por uma notícia ruim, porque não se espelha em Deus. A última palavra vem de Deus. E olha aqui que o rei mandou ir atrás do profeta, mas o profeta não ouve a má notícia. Ele manda empurrar a porta, nem abre, empurra para fora a má notícia. E é isso que temos que fazer quando vem a má notícia. Temos que estar firme em Deus, alicerçado em Deus. E aí mesmo assim, o mensageiro vai e fala. Vai aqui no 6:20. 6:33. Estando ele ainda a falar com eles, o mensageiro chegou e disse ao rei: este mal vem do Senhor, porque eu esperaria mais pelo Senhor. Tá vendo? Ainda a culpa é do Senhor. Nós não buscamos a Deus, andamos como a gente quer, e quando começa a ficar ruim as coisas, começa a cercar, começa a vir o deserto, botamos a culpa em Deus, no profeta de Deus. Mas Deus sempre tem uma palavra. Ó, no 7, aqui no 7:1, e disse-lhes Eliseu: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por esta hora haverá uma medida de farinha por 80 ciclos de prata e uma medida de cevada por 80 ciclos de prata, à porta de Samaria. Tá vendo? Se essa mulher não tivesse ouvido aquela outra que pediu para comer o filho dela e tivesse buscado a Deus, tivesse buscado a profeta, o homem de Deus, saberia que no dia seguinte haveria comida. Mas não, ela se deixou levar pela má notícia, pela fome e comeu o filho. E quando foi comer o filho da outra, ela escondeu e não deu. E ela perdeu o filho, perdeu aquilo que Deus tinha colocado para ela. Mas aqui que está o problema, veja bem. O 7:2. Onde está? O capitão, em cujo o braço o rei apoiava, porém respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor se fizer a janela no céu, poderia acontecer isso? Respondeu Eliseu: tu o verás com teus olhos, porém não comerás. Tá vendo o problema onde estava? Em quem você tem se apoiado? Em quem você tem buscado quando vem a má notícia? Quando o cerco se fecha? Você tem buscado alguém, pessoas que te aproximam de Deus, ou tem buscado pessoas que te afastam mais de Deus? É aqui que está o problema. E olha só a negatividade dele. Ainda que Deus, ele acreditava que Deus pudesse fazer janela no céu, mas não acredita que Deus podia dar a comida, dar o mantimento. E botaram a comida. Aí do 7:2 para frente fala assim que quatro homens leprosos ficavam para fora da cidade, porque eles não podiam entrar na cidade na época. E eles estavam na porta da cidade. E estava com fome também, porque na cidade não havia comida e lá fora também não tinha. Aí um fala para o outro, era 4 leprosos, fala assim: vamos, se entrarmos na cidade, morreremos. Se ficar aqui, também morreremos. Então vamos até o arraial dos Sírios e vamos entregar para ele. Porque o exército tinha cercado a cidade e por isso que não havia comida.
E eles falam, vamos até lá, se eles deixarem a gente ir. E se rendemos a eles. Se eles deixarem a gente viver, viveremos. Se eles nos matar, morreremos. E eles foram andando devagarzinho. Porque era leproso, doía, a pele estava grudada. Mas olha como que Deus faz, como que Deus é, como que Deus cumpre. Quando eles começaram a andar devagarzinho, bem devagarzinho para não doer, por causa da lepra, lá no Sírio, no arraial dos Sírios, Deus fez ver eles ouvir e ver barulho de carros e cavalos de fogo. E cavaleiros, top. Ao ponto deles temer e sair correndo. E falaram assim, será que Deus alugou o rei dos Heteus e o rei de Israel para não vir contra nós? Como que o rei tinha alugado se nem comida tinha? Mas olha como que Deus é, como que Deus faz. Deus fez eles ouvir grande exército vindo para cima deles. Mas não, era só os leprosos que estavam indo para se entregar a eles. Porque não tinha comida. E chegando esses 4 leprosos lá no arraial deles, viu tudo abandonado. Viu tudo a comida, a fartura, a bênção de Deus. E eles vão, comem, saqueiam, entram na barraca, vai, come. E depois eles falam assim, não tá certo a gente ficar aqui. Vamos até a cidade e falar que tá aqui tudo abandonado, que eles largaram comida, largaram os cavalos. Então eles vão lá e falam pro rei. E o rei manda, não acredita até então, mas manda lá manda alguns homens lá ver se era verdade, chegando lá era. E então ele vem, esses homens voltam e falam que havia mesmo, era verdade, o que Deus tinha feito. E aí se cumpriu a palavra, que o profeta falou que não haveria uma medida de farinha. Haverá uma medida de farinha por 80 ciclos de prata e 2 medidas de cevada por 1 ciclo de prata, a porta de Samaria. Então, e o povo viu que estava tudo abandonado e saiu correndo. E aquele capitão cujo rei o braço se apoiava, que era negativo, que o profeta falou que ele ia ver com os olhos, mas ia morrer. Ele estava à porta, o rei tinha colocado ele à porta. E quando o povo saiu correndo para saquear o arraial dos Sírios, ele entrou na frente, foi atropelado e morreu. E assim cumpriu a palavra do profeta. E veja bem, se essa mulher perdeu o filho, aquele que Deus tinha dado, e ficou sem filho e ainda ficou com fome. Porque não buscou a Deus na hora da tristeza, na hora da luta, na hora da prova. E quantos de nós não somos assim? Por buscar pessoas erradas que nos afastam de Deus, acabamos perdendo aquilo que Deus tem nos dado. Temos que buscar a Deus na prova, na luta, e sim temos que aproximar, temos que orar, temos que estar perto de Deus, porque Deus entra com a providência. Amém? Espero que essa palavra possa tocar em seu coração e possa te mudar, te transformar e possa te levar para mais perto de Deus. Que Deus abençoe e te guarde. Amém.